Bom dia. Então, agora, falar um pouco sobre esse pedido de informação do vereador Lucas. É importante, vereador, e nós fizemos um muito parecido ano passado, em algumas questões, em maio do ano passado, e quando veio o retorno, eu estava aqui dando uma olhada, né, nas respostas. Vinga, quem não assumiu, onde está faltando, as velhas coisas, né? Mas eu lembro que algumas reivindicações, que era, por exemplo, os tablets, para as pessoas não terem que voltar, eu pego a região que a pessoa conversou comigo, era uma região, bom, Caxias toda é assim, né? De sobe morro, desce morro, e não é só no verão que as agentes comunitárias passa esse calor, esse sol, é na chuva, é no frio, é no vento, é serração, a gente conhece. É muito difícil um dia gostoso em Caxias, né? Geralmente são os extremos. E elas têm que voltar para bater o ponto ao meio-dia, tinham, né? Mas tudo isso era adiante. O tablet para fazer agora é que vai ser vai vigorar. O tablet era uma reivindicação que a gente tinha há muito tempo. Porque aí tu tá ali anotando, tu não precisa voltar lá depois no fim da tarde, ficar botando no computador. Tem umas coisas assim que eu acho que vem ano, volta ano, a gente precisa perguntar, e é importante esse pedido de informação, claro que eu votarei favorável. Só que, vereador Lucas, eu lhe peço, quando ele voltar as respostas, que disponibilize aqui para os vereadores ou de alguma maneira, porque eu lembro que quando eu fiz esse e outros, eu sempre procuro disponibilizar, porque afinal de contas, quando a gente volta, acaba sendo um pedido de informação da Câmara e todo mundo está interessado e merece ter o retorno, porque às vezes realmente o retorno é condizente. Muitas vezes ele não é. Esse ali que eu fiz é: estamos providenciando, nos próximos meses poderá ser feito, estamos aguardando, era tudo assim, jogando para frente, sabe? Então Uma eu acho... parte, vereadora Rose. Sua parte, então. Eu acho, vereadora Rose, sim, e acho que nós estamos prevaricando enquanto poder legislativo nas respostas de pedido de informações que vêm dessa forma. Acho que aqui fica um puxãozinho de orelha, e me coloco nessa posição também, porque a gente faz, só que não dá pro Poder Executivo dar uma resposta prolixa ou dizer que tô vendo ou não sei o quê. Eu acho que também a gente precisa ser atento e vou ser criterioso na observação das respostas, porque simplesmente se der uma resposta para inglês ver, a gente precisa voltar nesse pedido de informação e cobrar que o Poder Executivo responda com seriedade. Porque senão o pedido já é um instrumento dos vereadores para a gente saber, os caras vão lá e respondem, as autoridades do Poder Executivo respondem qualquer coisa para encher linguiça, que é o que acontece na maioria dos casos, vereador. Então, acho importante o seu destaque. Porque obrigado. já me aconteceu de ver pedido de informação com 800 páginas, assim, tipo, não era, eu não estava pedindo o contrato, enfim, não era um pedido tão grande, assim, 800 páginas de resposta. Já aconteceu de vir pedido que o executivo manda para um setor, para o outro. Claro, ele precisa se informar nos setores, mas vamos ter depois, junta aquilo e manda a resposta para nós. Não, manda só o que cada setor respondeu, que tu tem que fazer um quebra-cabeça, que às vezes parece que dificulta esse retorno também. Então, eu acho, e aqui eu estou falando específico porque agentes comunitárias da saúde e da endemia, todo mundo sabe o quanto a gente defende a saúde básica, mas mais do que isso, essas agentes estão abaixo, vamos dizer, antes da saúde básica, porque eles estão na preventiva. E agora, através dessa emenda que eu consegui ali discutindo com a deputada Denise para as PICs, a gente vai passar a discutir, que são as práticas integrativas, alternativas no SUS. Nós vamos discutir isso, porque nós precisamos, enquanto Câmara, pensar isso.
quem está na base da saúde, porque antes de prevenir, é muito melhor prevenir. Desculpa, vereador, tinha só uns segundinhos. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello.